Eu tive que fazer uma preparação psicológica para gravar esse vídeo porque eu sei que eu vou apanhar muito por causa dessa afirmação que eu vou fazer. Político de direita, ele não quer concurso público, gente. O sonho deles é acabar com o concurso público, terceirizar tudo e contratar a empresa dos amigos, dos apoiadores, para terceirizar o serviço público e controlar o serviço público com essas pessoas ganhando dinheiro. E aí, claro, mundo perfeito, né? Para o político de direita tradicional. O político de esquerda, que eu sei que muitos vão falar, nossa, esses são favoráveis ao serviço público concursado. Não, tá? Na verdade, o que eles querem? Acabar com o concurso público também e encher o serviço público de comissionado. Aqueles comissionados que são amigos, que fazem parte ali da legenda, que são os apoiadores também nas campanhas. Esse é o sonho de todo político, gente, acabar com o concurso público. Se você não entendeu isso ainda, você, concurseiro, concursado, você também que procura um serviço público de qualidade, que normalmente esse serviço público de qualidade está atrelado ao concurso público, você não está preparado para essa discussão. Você está imaturo. Sério. E você tem que entender como é que funciona a cabeça do político profissional, ainda mais nesse momento em que começaram a discutir de novo uma reforma administrativa, e eu vou te contar tudo nesse vídeo, tá? Então, deixa sua curtida se você gostou até agora. Se você não gostou, deixa a descurtida. Comente aqui também por que você gostou, por que você não gostou. Dê a sua opinião, claro, antes de ver esse conteúdo, mas eu quero muito que você continue comigo nesse vídeo até o final, porque eu preciso discutir algumas coisas com vocês. Por quê? Gente, eu sei que quando eu olho para o público que nós temos aqui, por exemplo, nós temos um público mais voltado para a esquerda. Um público que pensa ali talvez em um estado maior, um público que foca ali, claro, na carreira concursada. Isso daqui atrai mais a galera da esquerda. Temos também aqui, né, gente, um grupo que não é só de esquerda. Temos pessoas aqui que querem concurso público, mas que são de direita. E eu não quero entrar no mérito disso, tá? Eu sei que tem pontos importantes do lado esquerdo, do lado direito. A razão, normalmente, gente, sempre está no meio, tá? Sem querer ser mureteiro, mas é isso. A razão normalmente está no meio. Nunca está no lado extremo, da esquerda ou da direita. E nós temos que entender quais são os fundamentos que importam. E, por exemplo, agora nessa discussão da reforma administrativa, vai ser natural que a maioria dos políticos de esquerda, eles apoiem os interesses dos servidores, porque talvez se conectam mais com os interesses da base dele, ele está pensando numa eleição. Então isso daqui, é claro, no momento pré-eleição, que nós já estamos em um momento pré-eleição, vai chamar mais atenção da galera da esquerda. Só que você tem que entender que a galera da direita vai querer diminuir o serviço público, diminuir o Estado, colocar terceirização de algum jeito, diminuir as carreiras que têm estabilidade, diminuir a segurança do concursado, porque todos os políticos querem isso no final das contas, né? Só que a gente vai ter essa guerra de discurso agora, de direita e de esquerda. Mas, lá no fundinho mesmo, é isso que eu te falei aqui no começo do vídeo, gente, essa afirmação. Os políticos focam em dar condições melhores para a base deles. No caso dos políticos de direita, temos grandes empresários, a maioria das empresas, que querem terceirizar o serviço público. Muitos ali com interesse, né? E seria lindo para o serviço público de direita que fosse tudo terceirizado. Imagine só você ter uma empresa de um amigo seu que terceiriza o serviço do INSS. E aí, de repente, você tem um problema lá no INSS. Você pode ligar para o seu amigo, né? Quando você tem ali um serviço público concursado, você tem uma defesa de qualquer interesse. Essa pessoa tem a estabilidade, né? Fica muito mais difícil essa pessoa ter uma comunicação mais amigável com uma pessoa que liga, né? Porque ela tem ali algumas amarras. O serviço público ele foi feito para isso, né? Principalmente com a estabilidade, para você ter essa defesa. Só que os políticos de esquerda, gente, eles vão querer negociar nesse momento também a reforma administrativa para aumentar o número de comissionados. Porque ao mesmo tempo em que os políticos de direita têm ali uma grande presença dos empresários, do empresariado, da galera que tem dinheiro, e eles protegem esses interesses, os políticos de esquerda, eles não têm necessariamente o interesse de defender o concursado. Eles têm interesse de defender a base que vota neles. Eles têm interesse em defender aquelas pessoas que são a base apoiadora. E se você pesquisar, muitos ali querem um cargo comissionado. Então, faz muito sentido que eles aumentem na estrutura do serviço público os comissionados e não os concursados. E isso daqui é um câncer para a administração, talvez do mesmo tamanho que a terceirização, para falar a verdade para você. Cara, eu já trabalhei em órgãos que tinha muito comissionado. Gente, é o caos, cara. É o caos. Inclusive, eu recomendo que quando você pensa, sei lá, em trabalhar como procurador
procurador do município, sabe? Que às vezes tem uma remuneração muito maior do que um analista de tribunal, às vezes, né? Analista de TJ, às vezes vai ganhar ali 10 pau inicial, 9 pau inicial. Um procurador de município ganha muito mais, né? Só que eu conheço pessoas que trocariam o cargo de procurador pelo cargo de analista de tribunal, de um TJ, para ganhar menos. Porque eles vão ter paz, porque trabalhar com comissionado é complicado. Porque não pelas pessoas comissionadas, até temos alguns comissionados que vão trabalhar decentemente. Só que o sistema não funciona, gente. Porque eles têm amarras, né? Eles têm interesse, eles defendem interesses dentro do serviço público. Isso daqui, ó, quando entra um concursado que não tem esse interesse a defender, gera atrito. E aí, é claro, quem está na cabeça, que é o chefe do setor ali, que é comissionado, ele vai proteger os comissionados e os interesses dos comissionados, que são os mesmos interesses que o dele, que não são os interesses da população em geral. Então, aqui, gente, eu quero fazer você pensar, tá? Porque não é só porque um político é de direita que ele vai defender a reforma administrativa. Em geral, vai ser esse o posicionamento. Eles vão tentar diminuir o Estado e eles vão tentar terceirizar o serviço público. Nesse momento, eu acho que os políticos de direita, realmente, eles vão tentar dar um pouco mais de força para a reforma administrativa se a gente olhar em termos objetivos, olhando para o lado direito e para o lado esquerdo. Deu para você entender. Mas é importante você entrar também no detalhe de cada representante aí que você tem, que você votou. Recomendo que você veja pelo menos quem você votou para poder cobrar a pessoa nesse momento, se você tem um interesse aqui na reforma administrativa, e você tem que participar desse processo, gente. Você votou nessas pessoas para fazer elas trabalharem, então você tem que cobrar isso. E se você olhar para um político de esquerda e não analisar o que ele realmente pensa, cara, eu posso falar para você que é muito, mas muito provável que ele seja a favor de uma reforma administrativa, só que com uma característica diferente, colocando mais comissionado, permitindo ali que talvez o órgão possa criar alguma regra que aumente ali a possibilidade de uma indicação, né? O comissionado, gente, ele é indicado. Então, o que a esquerda tenta fazer também? Eles tentam criar processos que diminuam a objetividade do concurso e que tenha mais poder ali na parte política para indicar pessoas. O ideal para eles sempre é o comissionado, né? Porque aí vem o político e indica. Só que eles podem criar mecanismos para facilitar que esses indicados entrem por um processo mais simples que o concurso. Então, aqui que está o perigo, gente. Você tem que entender que o político profissional, principalmente essa classe política velha guarda que nós temos no Brasil, de esquerda e de direita, gente, eles odeiam o concursado, eles odeiam o direito, eles odeiam a Constituição, eles odeiam seguir regras. E o concursado, na prática, ele mostra ali que existem regras. Essa é a nossa função. Você não foi escolhido político, você estudou para uma prova para defender o interesse público, para defender a população. E isso daqui é um problema para eles. Eles não gostam de você, concurseiro, concursado. Os de esquerda e os de direita, cara. Claro, aqui eu tô falando de uma forma geral, né, gente? O posicionamento político. Não é à toa, gente, que nós temos tantos políticos, que você tinha certeza que era de esquerda há um tempo atrás e agora são de direita. Outros que eram de direita e você fala, pô, esse cara na verdade tá parecendo que tá mais de esquerda. Por quê, gente? Porque na verdade eles não têm posicionamento nenhum. Eles não têm posicionamento nenhum. O posicionamento deles é defender os interesses dos amigos que colocam eles no poder. Ponto final. Infelizmente, essa é a classe política brasileira, principalmente de velha guarda. E eu espero que isso daqui mude em pouco tempo. E, inclusive, é nossa responsabilidade, minha, sua, de todo mundo que está vendo esse vídeo, de todo mundo que tem poder de voto, tentar mudar isso. Tentar pesquisar o que realmente cada político pensa, o que eles pensam sobre esses temas que são importantíssimos. A reforma administrativa é importantíssima, gente. Aqui está em jogo a qualidade do serviço público do Brasil. Para você ter uma ideia aqui, dá uma raciocinada sobre o que eu vou te falar, para você tentar entender o que está em jogo aqui, sabe? Se eles abrem uma brecha para uma reforma administrativa pesadíssima, com a terceirização, isso daqui não está sendo nem discutido, tá? Eu estou tentando entrar num mundo extremo aqui, sabe? De uma proposta extrema de uma reforma administrativa que vai terceirizar tudo, sabe? Que vai fazer tudo ser uma empresa que vai controlar determinado serviço público ali. Imagine que vem uma empresa para terceirizar o INSS, que é gigantesco, sabe? Cara, quanto que valeria isso? Qual o interesse que está em jogo? Qual o risco que está em jogo? Quanto valeria isso? Você já pensou? Você já parou para pensar qual que seria o contrato com uma empresa para fazer isso? Isso daqui, gente, existe um interesse por trás. Seria o sonho, provavelmente, de muitos empresários que nós tivéssemos essa possibilidade. E do outro lado, pensa comigo, se a esquerda conseguisse aqui acabar com os concursados do INSS e colocar só comissionado lá, igual aconteceu recentemente, né? Só que não foi com o governo de esquerda, para você ver como eles pensam de forma parecida. Cara, pense aqui,
quantas milhares de pessoas teriam uma remuneração alta com um cargo comissionado e o partido, né, normalmente, de quem é comissionado, ele pega 10%, quase que na fonte, né? Que é a forma de arrecadação deles. Quem é comissionado normalmente faz parte do partido, faz uma doação para o partido, né? Cara, qual que é o valor disso? Milhares de pessoas que ganham milhares de reais dando 10% para o partido. Então, esse é o tipo de interesse que está em jogo também e você precisa entender isso. Por quê? Para a gente poder monitorar. Porque isso daqui, gente, é muito mais importante para muitos políticos, para a grande maioria até, eu aposto, do que o serviço público de qualidade, do que melhorar o Brasil daqui a alguns anos. Então, eu acho que você tem que começar a pensar nisso também, tá? Quando eu falo desse tipo de tema, gente, nós estamos falando sobre política. Não tem como, sabe? Eu estou falando de uma reforma administrativa que está lá no Congresso. Então, nós temos participantes de direita, de esquerda, de centro, e aí parece que as pessoas que são concurseiras, que em tese teriam que estudar, saber o mínimo do mínimo do mínimo, parece que elas estão vendo um jogo de futebol. Parece que tem gente defendendo um time, tem gente defendendo outro, e eu quero que vocês pensem além de só entrar nesse time, né? Em um time ou no outro, de ficar do lado da esquerda ou do lado da direita, porque isso daqui, sinceramente, é algo inócuo. Essas pessoas que você acha que representam a esquerda, daqui a pouco elas estão na direita, ou da direita está na esquerda. O que importa realmente nesse momento, quando a gente fala de reforma administrativa, é segurar os princípios que importam. Você segurar a estabilidade dos servidores que podem realmente defender o interesse público, a gente tentar numa reforma administrativa cortar os benefícios daqueles que realmente têm benefícios que não fazem sentido, como essas verbas administrativas que os juízes recebem, ver se eles vão querer brigar com o juiz, ver se eles vão querer brigar com o Ministério Público, ver se eles vão querer mexer com aquilo que realmente tem que mexer. Não, eles vão tentar puxar a corda até o final para ele estourar no ponto mais fraco. Então tomem cuidado com isso, porque o seu futuro como concurseiro, concursado e também, claro, como cidadão está em jogo. E aí eu recomendo que você pense nesses elementos que eu falei aqui, para não virar aquele cavalo que coloca aqui um cabresto e que só olha para um lado, que só olha para uma coisa, que não pensa, que só coloca uma camiseta vermelha, uma camiseta verde e amarela e repete o que os outros falam, parecendo um papagaio. Não, gente, nós estamos falando aqui, eu pelo menos tento falar aqui, com pessoas que querem entender melhor sobre o concurso, né? Eu sempre falo, não entro muito na política aqui no final das contas, né? Porque eu não gosto de falar sobre isso porque gera muito caos. Só que eu espero que essas pessoas que estão me ouvindo aqui, que queiram estudar para concurso, que elas comecem a pensar além de uma narrativa ou de outra narrativa sem pensar. Eu quero que vocês entendam os fundamentos e que protejam aquilo que é importante, que vocês lutem por aquilo que é importante. Então, é isso que eu tinha para falar e agora eu tenho certeza que nesse momento já estou sendo aterrorizado aqui nos comentários. Faz parte, depois eu prometo que eu não vou responder ninguém no final das contas aqui nesse vídeo, senão eu fico louco, fechado? Mas eu quero saber o que você achou sobre isso que eu falei aqui. Você acha que faz sentido? Você acha que não? Comente aqui, fundamente. Tá aí, cuidado, né, gente? Pelo amor de Deus, na educação e também para não ficar nesse papo de papagaio que eu falei aqui, que você só fica repetindo aqueles fundamentos que você aprendeu em um partido ou no outro, com o influenciador de um partido ou do outro. Quero que você pense, que você vá além de só seguir algo porque você viu alguém falando aí algo que não faz sentido. Pense, comece a pensar, leia, entenda, pelo amor de Deus. Fechado? E claro, educação aqui nos comentários, fechado? Deixa a curtida se você gostou, não gostou, deixa descurtida e me conte porque não tem problema, prometo melhorar nos próximos vídeos. E claro, muito importante, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações de próximos vídeos e, sinceramente, estude forte, pare de estudar fofo. Comece a se informar sobre as coisas e comece a estudar fofo se você não começou ainda. Se você já começou, parabéns e bora lá que eu tenho certeza que aí sim você vai conquistar resultado, fechado? Um abraço, a gente se vê em breve, tchau, tchau.